Ao longo da minha carreira no sindicato, eu consegui perceber inúmeras vitórias para a categoria médica. O que antes era praticamente impossível, quando eu estava só como espectador, quando eu vim para a frente do sindicato para defender a categoria, representar a categoria, eu comecei a ver que é possível sim a gente ter vitória. Então eu fico muito feliz quando os médicos em diferentes municípios que estão com seus salários atrasados por causa da implantação dessas organizações sociais, cooperativas, recebem seus salários em dia. Inclusive, nós temos a nossa ferramenta chamada Devedômetro, que é justamente para demonstrar quais são os municípios que estão devendo os médicos. Isso é uma forma tanto para chamar a atenção dos médicos para ter cuidado para não ir trabalhar nesses municípios, para eles ficarem atentos, assim como para a sociedade, os cidadãos desses municípios ficarem sabendo como é que a gestão local trata seus servidores, seus profissionais que trabalham na área da saúde, como os médicos. E interessante é que nosso trabalho foi tão intenso em relação a isso que quando a gente começou o Devedômetro, tinham 50 municípios que estavam nessa situação, com atraso dos médicos. E hoje em dia, eles giram em torno de 9 municípios. Então isso, para mim, isso é uma grande vitória, isso traz um grande alento para a categoria. Outro marco importante que ajudou muito, tanto os médicos como a população, foi quando a gente implantou o corredômetro. O corredômetro ele é uma ferramenta em que demonstra a situação não ideal de pacientes que ficam internados no meio de corredores, por exemplo, do hospital. Obviamente não é uma situação ideal e demonstra a falta de gestão das pessoas, desses pacientes internados, uma logística dos hospitais que precisa ser organizada. Então, essa ferramenta, ela serve para os diretores, para os secretários de saúde, saberem melhor fazer uma regulação desses leitos. E foi muito impactante no começo, existiam milhares quando a gente começou o corredômetro, e ao longo dos meses, a gente foi vendo cada vez mais diminuindo o número de pacientes nesses corredores, apesar que ainda tem, mas melhorou muito. Além disso, pessoal, o plano de cargos e carreiras de muitos dos profissionais, principalmente da saúde, a gente fica feliz que quando estava há anos já sem ser implantado, e depois de um longo trabalho nosso, eles conseguiram ter esse reajuste. Foi um reajuste de mais de 20%, pelo menos. O outro dado é que os médicos que trabalham em contrato CLT, a gente conseguiu, nos últimos anos, todas as vezes, pelo menos, ter uma reposição salarial, um ganho real do seu salário. Isso é um trabalho intenso que a gente faz em defesa da categoria. Sem contar, é um dos marcos nossos, procurando a segurança no local de trabalho. Com a escalada da violência, a gente sempre ficou à frente pedindo para que cada vez mais garantisse a segurança dos profissionais que lá trabalham, obviamente incluindo os médicos e os próprios pacientes que precisam utilizar essas unidades. E a gente começou a ver uma própria Secretaria de Segurança, como a própria Guarda Municipal, começa a se atentar e colocar efetivos devido a um longo trabalho exaustivo que a gente trabalha pedindo essa pauta. Existem inúmeros pontos em que a gente trabalha em defesa da categoria média de pontos que a gente foi conseguindo e a gente adentrou inclusive até dos estudantes de medicina. Com a abertura desenfreada, começou-se a perder o controle do ensino desses que vão ser os futuros médicos. E aí começaram a chegar também denúncias dos estudantes de medicina porque eles não estariam tendo condições adequadas para ter um devido aprendizado. E a gente teve coragem de também assumir esses que vão ser futuros médicos. Inclusive a gente mudou o estatuto para poder representá-los aqui no estado do Ceará para servir de exemplo para o Brasil. E tem um dado muito importante que devido ao nosso trabalho intenso para garantir os direitos dos médicos, inclusive de honorários dignos, a nossa média, inclusive, do valor dos plantões é considerado um dos maiores do Brasil, mantendo, não deixando perder o seu valor com a inflação, né, ou com falta de reajuste. E um outro detalhe, pessoal, existe um modelo de contrato SCP, que é um contrato danoso, inclusive já a Receita Federal já tem começado a multar médicos em outros estados, e tem estados que inclusive alguns sindicatos não conseguem nem tirar esses contratos. Nós somos um dos poucos exemplos que a gente conseguiu evitar que esse modelo de contrato entrasse aqui, por causa desse trabalho intenso dos diretores do sindicato e junto com o nosso jurídico. Por isso que esses são alguns dos diversos exemplos de vitórias que o Sindicato Médico Ceará tem trazido aos médicos nos últimos anos, que com certeza ajudou a consolidar a gente no meio como uma instituição que traz segurança e confiabilidade para todos. O meu grande desejo
o Sindicato Médico do Ceará, na verdade, ele se estende inclusive para a categoria médica. Desde que eu entrei no sindicato, a minha preocupação é formar líderes, é formar médicos e médicas que continuem o nosso trabalho em defesa da categoria, realmente amando o que fazem, porque eles sabem que no momento em que a gente traz uma dignidade, condições adequadas para o médico poder trabalhar, quem sai ganhando, por incrível que pareça, pessoal, é a população. O médico que está recebendo em dia, que tem material adequado para atender a população, em um local seguro, os pacientes é que vão poder serem atendidos com melhor qualidade e assim melhorando o acesso e a qualidade de vida para todos.